Criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e haviam trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre a face das águas. Alguma tradução antiga hebraica diz: e o Espírito de Deus chocava a terra, assim como a galinha choca os seus ovos e produz vida e calor para os seus filhotes. Lendo Gênesis capítulo 1, verso 1, vamos entender que a história da humanidade, a história da criação, a história do cosmos, de todas as coisas, começa exatamente em Gênesis capítulo 1, verso 1. Mas expressões tais como: no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, dá-nos a entender que Deus não criaria em momento algum algo sem forma e consequentemente vazio. A palavra vazio no hebraico significa um vácuo, uma grande lacuna, um grande buraco o qual deveria ser preenchido. Então, como Deus, sendo perfeccionista, sendo poderoso arquiteto, criador de todas as coisas, criaria uma terra sem forma e consequentemente vazia? Lendo a Bíblia Sagrada, muitos interpretam que tudo começa exatamente aqui em Gênesis, capítulo 1, verso 1. Mas através de uma análise mais aprofundada, vamos entender que Gênesis capítulo 1 e o verso 1 está narrando a terra sendo recriada. Por quê? Porque a terra, ela havia, há centenas e milhares de anos atrás, entrado em um estado de colapso. Ela entrou em estado de caos. A ciência, ela explica que há centenas e milhares de anos, um asteroide chocou-se com a Terra, pondo fim ao período Jurássico e extinguindo os dinossauros. A ciência, ela lança a mão desse argumento. Mas o que a Bíblia diz? Realmente, o que aconteceu? O que levou a Terra a entrar nesse estado de caos para, em Gênesis capítulo 1 e o verso 1, necessitar-se de uma recriação, de uma reorganização da terra? Porque aqui Deus está reorganizando. É como uma casa que está toda revirada e precisa de uma faxina, de que tudo seja colocado em seus devidos lugares. A ciência fala a respeito do asteroide, mas o que a Bíblia diz? Mas o que a teologia diz? Mas o que o próprio Jesus Cristo, ele diz? Nós sabemos, como cristãos e teólogos, estudantes da palavra de Deus, que o que se deu na realidade foi um grande cataclisma causado pela expulsão e queda do querubim ungido, o qual consequentemente tornou-se o diabo, Satanás, a antiga serpente, o enganador, o mentiroso, o pai da mentira, o iníquo e tantos adjetivos contrários que lhes são atribuídos. O profeta Isaías, ele traz de forma figurada a queda desse indivíduo. O profeta Ezequiel fala também da queda do querubim ungido. Apocalipse capítulo 12 fala da batalha que se deu nos céus entre Miguel e os seus anjos e o dragão e os seus anjos, sendo expulso do céu esse dragão, que configura, é claro, o querubim ungido. Simbolicamente ele arrastou com a sua cauda a terça parte dos anjos ou das estrelas, figuradamente falando, e com tal expulsão, o impacto de sua queda foi tão grande, pois ele foi deposto do céu, a habitação divina, para uma região inferior celestial, entre o nosso céu e o céu de glória, o espaço sideral. Então, com a sua queda, causou um grande cataclisma, destruindo a primeira criação, pondo fim, é claro, também ao período Jurássico. Essa é a explicação teológica, essa é a explicação realmente bíblica. E o próprio Jesus, ele dissera lá nos evangelhos: eu vi Satanás descer do céu como um raio. A Bíblia de Jerusalém, ela diz, em outra tradução católica, mas muito precisa: eu vi Satanás cair do céu como um relâmpago. Ora,
O raio, onde ele cai, ele causa uma grande destruição, um grande cataclisma, uma grande catástrofe. Ele mata, ele queima, ele desorganiza, ele causa terror e pavor. E foi o que se deu. Esse ser, ele abaixo de Deus, é claro, era tão poderoso, de uma envergadura tal, que o seu impacto quando saiu da esfera divina para uma esfera inferior acabou destruindo toda a primeira criação. Então o que temos aqui em Gênesis capítulo 1 e o verso 1 nada mais é que Deus reorganizando a terra que entrou em colapso por causa da queda desse ser angelical, desse querubim ungido. E a sua queda foi de tamanha envergadura que não só atingiu o mundo como criação, como também o cosmos. A sua queda foi tão poderosa que a Bíblia diz em Isaías capítulo 30 e o versículo 6 que a lua ela perdeu seu brilho. Nós sabemos que a lua ela não possui luz própria, ela depende da luz do sol. A ciência comprova isso. E nós sabemos que o sol ele possui um brilho singular, tremendo. Mas com a queda desse indivíduo, a lua perdeu o seu estado original, ou seja, ela perdeu o seu brilho próprio. O sol, no seu estado original, ele tinha o brilho 7 vezes, perdeu 6 vezes o seu brilho, ficando apenas com a vez de seu brilho. Então, a lua que vemos hoje, que não possui luz própria, que é toda cheia de crateras, que é sinistra, que é obscura, que é sombria, tudo isso foi um celeuma causado pela queda desse querubim ungido, e o sol perdeu muito de seu fulgor. E a promessa que nós temos aqui no livro do profeta Isaías, no capítulo 30, e o versículo de número 26, é que quando a terra voltar ao seu estado original, o que a teologia chama de estado original ou restauração cósmica, a Bíblia diz que a lua ela será como a luz do sol, ou seja, a lua que não tem brilho hoje, ela terá o brilho equivalente do sol. E o sol que tem esse brilho ofuscante terá o seu brilho original, que significa dizer 7 vezes mais do seu brilho. Mas isso acontecerá, a Bíblia diz, quando Deus ligar a quebradura de seu povo e curar a chaga de sua ferida. É por isso que o apóstolo Paulo ele diz que toda a criação, e quando Paulo fala de toda a criação, Paulo está falando do mundo cósmico, do mundo vegetal, do mundo animal, do mundo mineral, enfim, sofre com dores de parto. Por quê? Porque toda a criação geme por causa desse pecado, por causa do mal causado por essa queda mística que acabou extinguindo com a primeira criação e precisou-se ser recriado. Mas algumas coisas ainda precisam restaurar o seu estado original, como acabamos de ler, tanto a lua como o sol. Então, muitos de nós deveríamos entender e saber que essa lua que nós enxergamos hoje, que a ciência explica, que a ciência prega, que ela não possui luz própria, depende da luz do sol. É claro, isso é ciência. Ela um dia possuía um brilho equivalente ao do sol, mas esse brilho foi perdido por causa da influência impactante da queda do querubim ungido, como o sol, que possui um brilho terrível, ofuscante. É uma estrela de quinta grandeza, mas que tinha muito mais de seu brilho. E tanto o sol como a lua terão seu brilho restaurados quando o Senhor ligar essa quebradura que foi causada por esse grande cataclisma. Então isso fala da restauração cósmica e não apenas da restauração da humanidade. Então, tudo isso que nós vemos hoje, que a ciência explica de uma forma, mas que devemos enxergar das duas vertentes, tanto do escopo da ciência como da teologia bíblica, e teremos uma percepção mais acurada a respeito de todas as coisas. Lembremos-nos, pois, a lua terá o brilho semelhante ao do sol, e o sol terá o seu brilho 7 vezes mais quando o Senhor restaurar a terra, ou seja,
quando ela voltar ao seu estado original, pois Gênesis capítulo 1 e o verso 1 não é o começo de tudo, mas sim a terra sendo organizada, a terra sendo reestruturada. A terra tornará sim ao seu estado original quando Jesus Cristo voltar, arrebatar o seu povo e Deus promover assim o reino milenial e ligar essa quebradura, restaurar, dar a terra ao seu estado original. Que Deus em Cristo nos abençoe e até a próxima. Paz.